Meus irmãos e minhas irmãs, o título da mensagem de hoje é A Parábola dos Trabalhadores da Vinha. Está em Mateus, capítulo número 20, versículos 1 ao 16. Versículos 1 até o final do 20, que é o versículo 16. A Parábola dos Trabalhadores da Vinha. Mateus 20, 1 ao 16. Nós hoje seguimos a tratar do tema que já começamos há 2 semanas, que é o tema acerca da graça de Deus. E nós tratamos desse assunto à luz desta parábola de hoje, já que nós somos o povo de Deus, chamado a servir como trabalhadores da vinha para alcançarmos e participarmos e servirmos na colheita para o reino de Deus. Isso é para o que nós fomos chamados. A Igreja de Cristo foi chamada a servir na colheita para o reino de Deus. Então eu vou ler e vocês podem acompanhar o Mateus capítulo 20, versículos 1 ao 16. Assim diz a palavra do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o reino dos céus é semelhante a quê? A um homem, pai de família, que fez o quê? Que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Em outras traduções diz que é 1 denário por dia, e mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes o quê? Por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebei o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, ou seja, a diária, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1ª, receberam um dinheiro ou 1 denário cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 denário cada. E recebendo, murmuravam contra quem? Contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualastes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo ou injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro ou 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão o quê? Os primeiros. E os primeiros, os derradeiros. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Essa parábola, ela é muito profunda. Ela pode soar como algo de injustiça, mas como nós já temos falado várias vezes, o propósito e a lógica de Deus é totalmente diferente do propósito e da lógica do mundo em que nós vivemos. Esta parábola, como nós vimos, fala
do dono de uma vinha que tinha uma empreitada a ser feita, tinha um trabalho a ser feito em sua terra e precisava de um número grande de trabalhadores para a sua realização. Ele sai e encontra trabalhadores à busca de trabalho e começa a contratar pessoas. Começou cedo pela manhã e contratou alguns trabalhadores diaristas que deverão trabalhar na sua vinha e combina com eles o preço que eles vão receber no final do dia. Lá pelo meio-dia ele volta e lá naquela praça ele encontra gente ociosa. Ele encontra gente ociosa, mas ele os chama e para o mesmo propósito, servir na colheita da vinha. Combinam o mesmo tanto. Lá pelo meio-dia a mesma coisa, e depois às 15 horas ele contrata mais alguns para ajudar no cumprimento, para completar o trabalho que havia de ser feito. Então, no fim da jornada, ele vem e faz o quê? Ele paga aqueles trabalhadores, tanto os que trabalharam o dia inteiro, como os que trabalharam no final da tarde para completar a colheita lá na vinha. Ele paga o mesmo valor que ele havia combinado. Ele não enganou a ninguém. Mas o que aconteceu? O que aconteceu foi que os trabalhadores que começaram a trabalhar cedo acusam o dono da vinha de ser injusto. Imagina o homem acusando o outro de ser injusto, e nós vamos ver como é que a coisa se desdobra. Eles achavam que o dono da vinha deveria pagar a eles mais porque trabalharam mais horas, e os demais que trabalharam menos horas, eles achavam que deveriam receber menos, mas na verdade o trabalho foi contratado por uma empreitada. Então vejamos, essa parábola ensina coisas muito diferentes do que se passa na mentalidade do mundo. Ela ensina sobre a graça, a bondade, a misericórdia e a fidelidade de Deus. Então, se nós olharmos para esta parábola e quisermos entender essa parábola aos olhos dos homens do mundo, nós vamos, se o fizermos, certamente vamos olhar aquela situação como uma situação injusta. Mas Deus não é injusto e Ele não trabalha discriminando um dos outros. Portanto, Deus tem uma lógica quando Ele pagou o mesmo dinheiro para os que trabalharam mais durante o dia e os que trabalharam menos. Então, o que aconteceu? Essa maneira de pensar é uma maneira absolutamente equivocada. Por quê? Será que Deus, quando levantou aquele homem da parábola para ir lá buscar pessoas que estavam ociosas, será que Deus estava preocupado, na verdade, com o dinheiro que eles iam receber? Ou Deus estava buscando a oportunidade de ajudá-los porque eles estavam ansiosos? Essa é a perspectiva. O dono da vinha, em nenhum momento ele foi injusto, porque o que ele combinou, ele pagou. Mas, então o dono da vinha respondeu a eles, os que estavam reclamando: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Mas tem um outro aspecto desta parábola, no versículo 6, que ele é muito profundo. No final da tarde, veja, Jesus outra vez voltou lá naquela praça onde estavam aquelas pessoas e viu mais alguns e perguntou a eles, essa é a pergunta-chave: por que estão ociosos o dia inteiro? Por que vocês estão ociosos todo dia, estão sem fazer nada todo dia? O assunto é que Deus não quer que nós sejamos ociosos. Ele não quer que as suas criaturas estejam aí usando o dom da vida para não fazer nada. O dom da vida é precioso. Então,
deixar o tempo passar sem fazer nada é um absurdo. Mas fazer o quê? Usar o nosso tempo para fazer o quê? Só para trabalhar para o nosso sustento ou para trabalhar para o reino de Deus? Essa é a pergunta-chave. Essa é a pergunta-chave. Nós temos uma missão. Toda pessoa tem uma missão. Toda pessoa tem um dom. Então, eu quero lembrar o que Jesus um dia falou, que está escrito em Mateus capítulo 20, e mostra Jesus como modelo. Ele não mostra o Manuel, o Joaquim, o Paulo, o João como modelo. Ele mostra Jesus como modelo. Ele diz aqui o seguinte: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e para dar o quê? A sua vida em resgate de muitos. Ele não veio para dar a sua vida em resgate de poucos e deixar os outros irem para o inferno. Não é? Isso é uma coisa muito séria para se pensar. Há um sentido em todas as coisas que o Senhor ensinou. Ele é o modelo, ele veio não para ser servido. E muita gente vive buscando ser servida. Então nós devemos sentir no nosso coração a urgência em relação ao mundo sobre a salvação que existe em Cristo. Deus tem me colocado no coração nos últimos tempos uma urgência em tomar o meu tempo e usar a minha vida para buscar almas e levá-las à salvação em Cristo Jesus. E então levarmos a essas pessoas as boas novas àqueles que ainda não o conhecem. E tem milhões, e milhões, e milhões que estão nessa situação. Estão aí padecendo, estão sofrendo porque não conhecem as boas novas que Jesus veio trazer para nós. Então, o que nós vemos hoje, meus irmãos? Muita gente ociosa para o reino de Deus. Não pouca, muita gente ociosa para o reino de Deus, trabalhando para o mundo em busca de quê? Em busca da sobrevivência e se garantindo em si mesmos. Aí é que está o grande equívoco, porque o Senhor prometeu e Ele é fiel e Ele vai nos dar e Ele nos supre para as nossas necessidades. Ele não supre necessariamente para a gente ter 2, 3, 5 carros, 3, 4, 5 casas, ter um barco, ter um avião. Ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com o que é o essencial na nossa vida. Não é isso mesmo? Então, o que acontece? As pessoas, isso é a estratégia do diabo, nós temos que ser espiritualmente espertos. Mas a gente não aprende isso enquanto a gente não passar por experiências difíceis, e a gente não aprende isso enquanto a gente realmente não tiver entendido que o tempo é curto, há urgência. Muitos ficam ocupados e essa é a estratégia do diabo, deixar as pessoas bastante ocupadas, fazendo tudo como prioridade, mas o reino de Deus, servir ao reino de Deus para resgatar almas, muitas pessoas não reservam tempo para isso, infelizmente. E isso nos leva a pensar o quê? Isso nos leva a pensar que nós não temos realmente tempo, nós não sabemos o dia que o Senhor vai voltar. Mas uma coisa é clara, e eu gostaria que todo mundo prestasse atenção nisso. Uma coisa é muito clara, o que acontece na prática é que os campos estão prontos para a colheita. E às vezes a gente não percebe, mas o que eu fico impressionado é que as organizações que treinam e enviam missionários ao campo, elas não estão preocupadas em mandar missionários para o Brasil mais, já mandaram muitos, não estão preocupadas em mandar missionários para os Estados Unidos, qualquer que seja a região, como muitos foram para trabalhar com os índios, como
como os índios, etc., eles selecionam, essas organizações selecionam e mandam missionários para os lugares, para a chamada faixa 1040 no globo, que é principalmente lá naquela região que engloba a África, engloba a Índia, engloba aqueles países todos que estão lá naquela faixa de latitude dentro do globo. Por quê? Porque existe um propósito do Senhor para que até a última pessoa que exista nesse planeta, ela ouça da palavra de Deus, porque ninguém, no dia da volta do Senhor, ninguém vai se justificar para dizer, eu não sabia. Então, Deus orquestra o seu trabalho e as organizações missionárias estão mandando gente para lá, porque as colheitas os campos estão maduros para a colheita. Aí a gente começa a pensar nisso, meus irmãos. A gente começa a digerir e tentar entender o que está acontecendo no mundo. Novamente, eu não vou generalizar, mas eu quero deixar muito claro o seguinte, né? A gente luta aqui nesta nação, luta, é uma guerra para alcançar alguém e trazer para a igreja e evangelizar alguém. O que está errado? O que está errado? Na verdade, esta nação, há muitos anos atrás, virou as costas para Deus. Né? Foi proibido de pregar, de falar dos evangelhos nas escolas, foi proibido de orar nas escolas. Não sei se já proibiram isso no Brasil, espero que não tenham proibido de orar nas escolas, mas o fato é o seguinte, essa é a prioridade. Essa é a prioridade, os campos estão maduros. Aí a gente olha para a África. Hoje eu recebi mais uma mensagem de um irmão lá da África, que a essa altura lá já é de tarde, né? O nome dele é Moisés José, não me lembro o sobrenome dele. Ele dizendo, pastor, é outra igreja lá no interior de Moçambique, uma região paupérrima, dizendo, pastor, nós temos realmente urgência. Veja, como é que o Espírito de Deus, eu não tratei nada com ele, não falei, ele só está vendo os vídeos da nossa igreja. Ele falou, é necessário a urgência que a gente se associe para a gente trabalhar para o reino de Deus. E eu falei para ele, veja irmão, eu respondi, é exatamente sobre isso que eu vou pregar hoje de manhã. Ele não sabia sobre o que eu ia pregar, e eu não sabia que Deus tinha tocado o coração dele. Então, o Espírito Santo de Deus, ele trabalha de maneira orquestrada, e os campos estão prontos para a colheita, nos lugares onde as pessoas mais têm necessidade. Se você olhar para a Índia, se você olhar para aqueles países que estão na faixa de prioridade das missões, né? Por que eles estão investindo o tempo deles, embora eles não tenham recursos? Por que eles estão se dedicando ao trabalho do reino? Porque o Senhor coloca no coração deles e eles saem em campo. Eles não voltam das cruzadas ou daqueles grupos de evangelismo, eles não voltam com a palavra vazia, porque está escrito que a palavra de Deus não volta vazia. Muitas pessoas, né, elas chegam a Cristo, mas não chegam em 1 ou 2 não, chegam em toneladas de pessoas. Por quê? Porque lá, naqueles lugares onde mais necessidade, mais pobreza existe, é lá que os campos estão prontos para a colheita. Então, veja bem, é muito importante a gente abrir os olhos para isso, porque não importa que seja difícil aqui, não importa que esteja ficando cada vez mais difícil em outras partes, o que importa é a gente seguir a direção do Espírito Santo de Deus e investir o nosso tempo na colheita para o reino. Eu não estou dizendo que aqui não tem pessoas que devam ser alcançadas, eu estou dizendo que a gente deve dar do nosso tempo para alcançar essas pessoas, né? Então, esse é o assunto. Então, agora vejamos o aspecto espiritual, o sentido espiritual desta parábola. O Senhor Deus, nós sabemos, é misericordioso, Ele é cheio de compaixão, Ele é fiel, porque cumpre as suas promessas, e cheio de misericórdia. Mas, o que acontece é que tudo isso que nós fazemos não é pelo nosso mérito. Nós estamos falando da graça de Deus, não é pelo nosso mérito. Por que razão? Que não é pelo nosso mérito que nós recebemos a graça, nós recebemos o privilégio, nós recebemos o dom e a oportunidade de trabalhar para a colheita. Por que não é pelo mérito? Porque está escrito em Romanos que
Todos pecaram e carecem de quê? Todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus. Não tem um que é melhor do que o outro. Não tem um que é melhor do que o outro aos olhos do projeto de Deus de redenção da humanidade. Então vejam, naquele dia lá, daquele episódio do dono da vinha, Deus teve compaixão e usou aquele dono da vinha para dar trabalho àqueles homens que estavam ociosos, mas não só ociosos, eles estavam necessitados. Quantos aqui a gente passa pelas esquinas, a gente passa em vários lugares, né? Hoje em dia, em todo o país, o que a gente vê lá naqueles sinais? A gente vê gente pedindo o quê? Qual o sinal que eles carregam no peito? Ou é homeless, ou seja, estão à busca de sustento, ou do mínimo necessário para eles sobreviverem. Não se sabe quais dali de fato têm a necessidade, quais são os outros que não têm. O fato é o seguinte, é que eles estão ali e eu não creio que debaixo do sol, ou que com o vento frio, que ninguém vai se colocar ali numa esquina da rua para estar ali fazendo um turismo. Se está ali, isso se vê em toda parte, é porque tem necessidade. Então, as pessoas estão necessitadas e muitas até ociosas, mas estão perdidas porque não sabem o que fazer, enquanto que existe muito trabalho aí a ser feito para a vinha. Então, embora o dono da vinha tivesse pago o que prometeu, né, o trabalho que ele concedeu àquelas pessoas veio pela graça de Deus. Se a gente consegue um trabalho, se a gente consegue alguma coisa, é pela graça de Deus, não pelo nosso mérito. Porque aqueles trabalhadores que foram lá para a vinha, né, o dono da vinha pediu a eles para apresentar um currículo pela internet, para dizer qual era a capacidade deles. Hoje a lógica do mundo é totalmente diferente. Só tem chance para trabalho aquele que mostra um currículo que tem uma tremenda experiência. Será que essa é a lógica de Deus que está mostrada nessa parábola? Meus irmãos, a gente tem que acordar. Eu estou falando de mim também, não estou falando dos outros. A gente tem que acordar, não há tempo para perder. Essa lógica do mundo leva o mundo e leva todo mundo à destruição. Porque o que o mundo mostra, o que o mundo prega, é totalmente disparatado em comparação com o que é a lógica e o plano de Deus. Então, tudo que se consegue, toda boa obra, toda oportunidade que a gente recebe, vem pela graça de Deus e não pelos nossos méritos. Então, o que aconteceu, na verdade, naquele episódio? Eles invejaram aqueles que trabalharam mais e receberam o mesmo dinheiro do que os que trabalharam menos. Eles invejaram os que trabalharam mais. Essa é a verdade. Ainda acontece isso hoje no mundo. Quantas vezes as pessoas invejam um outro porque tem mais alguma coisa, ou porque tem um bom trabalho e eu não tenho um bom trabalho. A inveja, isso é coisa do diabo. Isso é uma das coisas, um dos instrumentos que o diabo usa para botar as pessoas discriminando os outros. Quando o dono daquela vinha foi tocado por Deus para que pagasse o mesmo, a mesma diária para o que trabalhou desde de manhã e o que trabalhou só umas poucas horas, o que estava sendo tomado ali em conta não era o mérito deles, mas Deus sabia que aqueles que estavam ociosos na praça no final do dia precisavam também de algum dinheiro para o sustento. Deus não faz nada que esteja fora da sua bondade, da sua fidelidade e da sua misericórdia. Então, o que acontece? A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Não é isso que está escrito? O que está escrito lá no Evangelho? Diz assim: ao ver Jesus as multidões, olha só, colocando tudo no contexto. Ao ver Jesus as multidões, ele teve compaixão delas em outro episódio, não naquele, né? Ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, por quê? Porque estavam aflitas e desesperadas. A mesma figura, o mesmo contexto aparece hoje. Deus tem compaixão dessas pessoas e de nós, porque muitos estão aflitos e desesperados
E Jesus Cristo mostra uma figura interessante. Ele diz: aflitos e desesperados como o quê? Como ovelhas sem pastor. Incrível, como ovelhas sem pastor. Então ele disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Isso é o que acontece hoje aqui neste país. É o que acontece em toda parte, porque os trabalhadores que querem disponibilizar o seu tempo também para servir ao Senhor são poucos, né? O Senhor sabia que tudo isso ia se passar, como já se passou e continua passando. Então, será que hoje é diferente? Será que hoje a situação é diferente? Tudo que se fala, tudo que se vê, tudo que se percebe aqui e em muitas partes, né? O que importa é o número, o que importa é o cifrão, o que importa é o dinheiro. Tudo é a mentalidade de tudo que se faz e tudo que se busca. O que vem na frente é um cifrão. Quanto vale, quanto eu vou ganhar, quanto eu vou deixar de ganhar. Não é isso mesmo? Então, o problema deles estava na mente distorcida deles, primeiro pela inveja e também porque eles não viram que o dono da vinha os buscou para dar o privilégio de ajudar na colheita. Isso é graça de Deus. Então, o que acontece? Na verdade, o que acontece é que este mundo está perdido, ele jaz em trevas, né? Então, vamos ver outra ilustração. O Evangelho, a Bíblia traz um monte de ilustrações para a gente acordar quando a gente põe tudo junto. O que diz lá? Diz o seguinte: aquele ladrão da cruz. Você lembra que do lado de Jesus Cristo lá na cruz tinha 2 ladrões? Tinha 2 ou tinha 3? Tinha 2. Então o que aconteceu? Um se arrependeu diante de Cristo e o outro não se arrependeu. O que aconteceu com aquele que se arrependeu? Me diz. Jesus disse que quando ele pediu: Senhor, tenha misericórdia de mim, lembra-te de mim, quando lá no reino, né? O que Jesus falou para ele? Hoje mesmo você estará comigo no reino do céu. Então veja, começa a pensar nisso. Aquele homem era um criminal. Se ele não fosse um criminoso, porque criminal não é português, a palavra em português, ele era um criminoso, mas ele estava lá para ser crucificado, mas ele se arrependeu no último momento da vida dele. Ele pode ter sido criminoso a vida inteira, mas Deus teve misericórdia dele no último momento da vida dele para resgatá-lo. Então essa é a lógica de Deus. Ele não discriminou para dizer: você é um criminoso, então você está querendo se chegar a mim. Não, Jesus Cristo não pediu o currículo dele, nem pediu a folha de quantos crimes ele tinha praticado. O que importa é que Jesus Cristo teve misericórdia dele, e todos nós, né, uns vão começar cedo, como começaram, tiveram o privilégio de serem criados em famílias já cristãs, outros não tiveram esse privilégio, mas até aqueles que até o último momento da vida, eles rejeitaram a graça de Deus, até estes no último momento ainda vão ter chance. Então Deus dá a oportunidade, mas um dia, quando o Senhor voltar, obviamente que a situação já não terá mais, aqueles já não terão mais chance de se chegar ao Senhor e de aceitar a graça de Deus. Então, o que o Senhor está falando conosco hoje? Ele está nos chamando a quê? Ele está nos chamando a quê? O Senhor da vinha está nos chamando a servir independentemente do nosso mérito, porque também tem gente que diz: eu não tenho esse dom. Deus dá dons a todos. Uns o dom de ensinar, outros o dom de servir em qualquer capacidade, outros o dom de evangelizar, outros intercessores em oração, mas Deus dá dom a todos, e para o trabalho da colheita, todos os dons são importantes, todas as pessoas são importantes, não importa, porque a lógica de Deus não é pelo nosso mérito, nem pela nossa capacidade. Jesus ensina que nós devemos crer na justiça e na bondade do Pai
para com todos. Não é a justiça e a bondade do Pai com aquele que é bonzinho ou com aquele que é malzinho. Então nós devemos cuidar para quê? Para a gente não se enveredar nessa lógica das percepções do mundo, percepções humanas equivocadas, a ponto de achar que Deus, o Todo-Poderoso, que Ele é injusto. Imagina. E ainda mais, que a gente deve ressaltar e botar na nossa geladeira. Graça é dom e é favor de Deus. Favor de Deus é gratuito. O favor de Deus não depende do nosso mérito. Eu estou insistindo nisso. Então, o Senhor, quando me chamou, quando chamou a vocês, Ele não pediu a vocês uma folha corrida para ver se aceitava vocês ou não, se vocês eram capazes ou não, se eu era capaz ou não. Ele capacita aquele que Ele chama. A todos aqueles que Ele chama, a gente vê Moisés, a gente vê um monte deles na Bíblia, Abraão, a gente vê um monte deles na Bíblia, que o Senhor capacita. Não importa se a pessoa não sabe falar direito, como foi o caso de Moisés, que disse para ele: Senhor, sequer eu sei falar direito. Não importa, o Senhor vai colocar na nossa boca aquilo que deve ser dito. Então, meus amigos, o que Deus quer é o nosso tempo para servi-lo na colheita para o reino. Ele sabe que o que nós precisamos e Ele vai nos suprir o pão e o nosso sustento, mas Ele quer também do nosso tempo para nós servirmos a igreja evangelizando as pessoas, né? E por isso que nós não devemos estar ocupados em tudo mais e não dedicar tempo a Ele. Então o que importa é isso, é nós servirmos ao Senhor, porque a gente foi salvo para servir. A gente não foi salvo só para tirar os benefícios da salvação. Então, o que está equivocado é o seguinte, é que muitas pessoas se esforçam para conseguir a graça. Se a gente for se esforçar, se dependesse de se esforçar para obter a graça de Deus, qual seria a razão de Jesus Cristo fazer aquele sacrifício que Ele fez na cruz? Qual seria o sentido de Jesus ter feito aquilo? Ele fez aquilo por nós, para nos resgatar. Não é isso mesmo? Então, o que acontece é que, qual é o segredo? O segredo está lá em Efésios 2, quando diz: porque pela graça nós somos o quê? Salvos. Por meio de quê? Por meio da fé. E isto não vem de nós. O apóstolo Paulo foi muito claro. E isto não vem de nós. É dom de Deus. Não vem das obras. Para quê? Para que ninguém se vanglorie. Esse é o ponto. Então a palavra-chave é a fé. Jesus já conquistou tudo para nós naquela cruz. Então, rapidamente agora eu vou falar do meu testemunho. Não sei se todos que estão aqui já ouviram. Algum dia eu falei, não sei mais onde eu falei, que eu já falei do meu testemunho em tantos lugares. Mas foi preciso, no meu caso, de eu passar por situação de frustração para eu realmente, não eu, mas o Senhor, me resgatar da minha mentalidade, me resgatar do meu contexto, para então eu entregar a minha vida ao serviço do Senhor. Não era somente ser salvo. Salvo eu já era, desde 1967. Mas o que aconteceu na prática é o seguinte: eu trabalhei para os homens de 1967 até 1986. O que aconteceu? Eu fiz um concurso, fui trabalhar num órgão público do governo federal, né? Graças a Deus que aprendi muita coisa, porque aquele órgão público trabalhava com pessoas pobres, tive o privilégio de conviver com pessoas pobres, etc, etc. Mas o que acontece? Um dia, órgão público, né? Um banco de sociedade de economia mista, que era um misto de governo com iniciativa privada, mas o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: eu pensava que eu tinha estabilidade. Todos nós buscamos o quê? O que nós buscamos no trabalho? Buscamos um trabalho estável, né? Que nos dê tranquilidade. Sabe o que aconteceu? Teve um dia que eu vi pela televisão à noite que o presidente de então tinha baixado um decreto lá acabando com o banco. Acabando. No dia seguinte a gente já não tinha mais emprego, não tinha coisa nenhuma. A história se desenrolou, etc, etc. E aí foi o momento em que a decepção de servir ao homem e ser frustrado
por ter perdido tantos anos, 67 a 86, deve ser 20 anos da minha vida, a minha juventude, trabalhando duro. Se tivesse que trabalhar de noite para no dia seguinte viajar não sei para onde, viajando e indo para todo canto, etc. Certamente que Deus tinha um propósito, que era de me preparar para o ministério. Agora, a frustração veio. E aí um dia o Senhor me chamou e não estava claro na minha mente qual era o projeto dele, e eu vim para a Califórnia, e aí 2 anos ou 3 anos depois eu fui para o seminário, porque o Senhor me chamou para ser treinado para missões. Então o que acontece na prática? Eu passei por decepção servindo ao homem, para hoje eu ter alegria no meu coração de estar servindo ao Senhor e de estar proclamando o Evangelho e conclamando todos a fazerem aquilo que é o projeto de Deus para a humanidade. Participar da colheita, porque os campos estão maduros e os servidores, os trabalhadores são poucos para participar daquela colheita. Então, eu dou graças ao Senhor, porque Ele me afastou do meu contexto, me afastou de tudo, para que eu pudesse ter o privilégio, pela graça dEle, Ele me chamar a servir para o reino. Então, concluindo, Jesus nos ensina aqui nessa parábola que Ele é justo para com todos. Não é justo para com um e injusto para com o outro. Ele é justo para com todos, misericordioso e fiel, porque Ele prometeu, não só prometeu, mandou o Seu Filho para nos resgatar, pois tudo o que Ele promete, Ele cumpre. Mas tudo isso que vem pela graça, nós temos que aceitar, porque a gente acha que é lógico, ou pela razão da nossa mente, ou temos que aceitar, ou devemos aceitar pela fé. A graça chega a nós, todo tipo de graça chega a nós pela fé. Então, de tudo isso aí dessa parábola, a fé é o que nos leva a entender a graça de Deus, porque Deus trabalha de maneira diferente com cada um de nós. Nós somos diferentes. Eu não sou feito o outro não é feito eu, mas Deus sabe como é que Ele trabalha com cada um de nós, mas a todos Ele nos dá a chance, não só de ser salvos, mas de servir ao Senhor Jesus Cristo para o grande trabalho da colheita que está esperando por nós. Amém? Eu gostaria que hoje alguém orasse para dar graças ao Senhor. Podemos desligar o vídeo. Eu gostaria que alguém orasse hoje, em lugar de eu encerrar com oração, eu gostaria que alguém orasse e usasse as palavras que o Espírito de Deus puser na sua boca para que a gente